Olá pessoal, bem-vindos ao novo vídeo do canal. Hoje nós vamos falar sobre reordenar colunas do data frame, né? Então assim, começamos criando esse data frame aqui bem simples, porque a gente só está realmente interessado nas colunas, né? E para reordenar, a gente pode utilizar a atribuição direta, né? E a gente vai utilizar também depois um método. Sempre tentando fazer isso com as colunas para que a gente aprenda a trabalhar de algumas formas diferentes. Eu indico que se você for reordenar de qualquer uma das maneiras, você comece listando as colunas utilizando o atributo.columns que a gente já viu antes, porque aqui você vai poder copiar essa lista, tá? E colar onde você quiser. Bem, a gente já viu que para a gente selecionar uma coluna, a gente passa ela aqui nos colchetes, né? No nome da coluna. Quando a gente quer selecionar várias colunas, a gente já viu que a gente passa uma lista aqui dentro dos colchetes. E é nessa lista que a gente pode colocar as colunas na ordem que a gente quiser, que a gente preferir. Então aqui vocês viram que eu fiz uma modificação. Ao invés de nome e altura, eu coloquei altura, nome. E na hora que eu rodar isso aqui, você vai ver que o data frame que será retornado será um data frame com as colunas na ordem que eu coloquei na lista, né? E se retornou isso na tela aí pra gente, né? O bom do Jupyter é isso. A gente tá vendo que retornou esse data frame com as colunas alteradas, a ordem alterada. Se a gente fizer uma atribuição direta, né, a gente vai dizer que o DF agora é igual a esse DF aí com as colunas ordenadas. O DF original será alterado. Então pronto, agora o nosso data frame foi alterado. Agora vamos utilizar o método reindex, tá? A gente carrega novamente aqui o data frame e vamos passar aqui esse método. Ele tem um parâmetro chamado columns e dentro desse parâmetro a gente coloca as colunas na ordem que a gente preferir, né? Então eu vou aqui mudar idade, vai ficar no início e o nome vai ficar no final, tá? Então a gente vai rodar e a gente tem um retorno aqui desse data frame com a ordem das colunas alterada, ok? Como sempre, é só atribuir isso aí no final e a gente tem um data frame realmente alterado. Agora vamos fazer aqui um exercício que eu achei interessante. Deixa eu colar isso aqui para a gente começar do começo. Então a gente tem esse data frame aqui. E vamos supor que a gente quer inverter a ordem das colunas, né? Então a gente vai querer que comece com idade, depois peso, depois altura e depois nome. Para isso, a gente pode utilizar métodos de lista do Python mesmo, né? Então eu vou começar aqui bem do começo, vou mostrar aqui para vocês como é que está sendo feito, né? Primeiro assim, depois eu vou passar passo a passo. Mas aqui já dá para explicar que a gente criou uma variável chamada lista colunas. Dentro dessa variável a gente transformou, né, aquele objeto, é isso que eu queria dizer aqui para você, que esse objeto aqui, df.columns, é que a gente usa lá, que é um atributo, para a gente pegar a lista das colunas, ele não é um objeto lista, ele é um objeto do pandas, que é esse objeto aqui, pandas.core.index.base, né, enfim. Mas ele pode ser transformado numa lista comum do Python, se a gente botar ele dentro da função lista, tá? Aqui eu estou botando tudo type, porque a gente já vê o tipo, né? O Python já vai dizer pra gente qual é o tipo de objeto. Então é isso que a gente faz. A gente transforma numa lista, e aí aqui a gente utiliza um método de lista, que é o reverse, né? Que você vai justamente reverter os itens dentro da lista, que no caso aqui são os nomes das colunas, tá? E aí no final você vai ter uma lista de colunas, né? Com elas ao contrário, né? Vamos lá. Então aqui eu rodei e ficou realmente idade, peso, altura e nome, tá? Então a gente já tem essa coluna com tudo na ordem reversa. E aí essa coluna a gente vai e passa, né, dentro do nosso... Deixa eu apagar isso aqui, porque tá cheio de lixo. Então, se a gente quiser reverter, a gente vai fazer o quê? A gente vai, por exemplo, aqui dentro, a gente vai passar essa lista colunas que já está com elas na ordem inversa, tá? E nosso data frame vai ficar com as colunas na ordem inversa. A gente está cheio de lixo aqui. Entenderam? E aí a gente só precisa realmente atribuir agora, né, esses valores
para o nosso data frame e ele fica realmente alterado. É só uma curiosidade, né? Mas pode ser que seja útil em algum caso, e também para vocês saberem que, no final das contas, esses dados de nomes de coluna, isso pode ser transformado numa lista e você pode trabalhar como se fosse uma lista e depois passar para o seu dentro dos colchetes do seu data frame e conseguir fazer as alterações que você quiser nessa ordem. Esse era o vídeo, tá? Bem simples a parte de reordenação. Qualquer coisa deixe nos comentários. Se gostaram do vídeo, curtam e espalhem para mais pessoas que precisam aprender alguma coisa de plantas. Tá bom? Até o próximo vídeo.